Sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, domingo, dia do Senhor, para lermos e partilharmos o Evangelho. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho desse dia é de Marcos, do capítulo 1, do versículo de 14 a 20. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia. Lá proclamava o Evangelho de Deus, dizendo: completou-se o tempo, e o reino de Deus está perto. Convertei-vos e crede no Evangelho. Passando na beira do mar da Galileia, viu Simão e André, irmão de Simão, lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: segue-me e vos fareis pescadores de homem. Eles deixaram imediatamente suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e foram atrás dele. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, desse dia de Marcos, começa nos falando de Jesus saindo na missão. Do começo do anúncio do reino de Deus, quando Jesus começa a sair na missão. Mas ele diz o marco principal, que isso aconteceu depois que João foi preso. E esse João aqui é João Batista, que a palavra vai dizer que é aquele que veio antes de Jesus para anunciar a vinda de Jesus. Aquele que proclamava, que antes dele, que depois dele viria alguém maior do que ele, que ele não era digno nem de desamarrar as sandálias. E então, quando João é preso, Jesus começa a fazer o anúncio do Senhor, começa a sair na missão. E aí começa a vida pública de Jesus. O Evangelho vai dizer que logo que João é preso, Jesus fala, ele vai para a Galileia e lá ele fala, ele proclama o Evangelho dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está perto. Convertei-vos e crede no Evangelho. Que era o que João falava, era o que João anunciava: convertei-vos e crede no Evangelho. E da mesma forma Jesus fala. E aqui nós podemos ver que esse convertei-vos, ele é derivado do termo hebraico, que quer dizer voltar atrás, inverter a rota. Mas tudo isso também está relacionado a uma mudança de mentalidade, a uma metanoia. E é isso que quer dizer convertei-vos. É isso que Jesus está chamando aquelas pessoas para isso, para mudar primeiro a mentalidade e com isso mudar as ações. E é isso que o Senhor nos convida também nesse dia, nessa conversão, nesse convite à conversão nesse domingo, da necessidade de mudarmos a nossa mentalidade também, de nos convertermos, de dentro para fora. E aí ele continua falando no Evangelho dizendo que ele estava passando na beira-mar do mar da Galileia quando ele viu Simão. E ele viu todos esses homens, Simão, André, Tiago, João, e eram todos trabalhadores. Jesus passava no mar da Galileia ali, aí quem ele viu à beira do mar? Os pescadores. E aí ele os convida para segui-lo. Eram pessoas trabalhadoras, que tinham a fazer, pessoas ocupadas. E aí o Senhor os convida e ele segue. Mas o diferencial nesse Evangelho também, nesse dia de hoje, que Jesus passava à beira do mar e ele convida aqueles que estavam à beira, que eram os pescadores. Da mesma forma, hoje o Senhor passa pelas nossas vidas. Seja onde estivermos, o que estivermos fazendo, seja qual for a nossa ocupação, Jesus sempre passa e nos chama como ele chamou a esses. Aqueles que ele quis, e eles foram e o seguiram. Deixaram seus afazeres e foram e seguiram.
porque eles desejavam fazer essa experiência, saber quem era Jesus, onde ele morava, conhecer. Mas isso tudo começa por essa mudança de mentalidade, por esse anúncio de João. E aí quando Jesus passa, que ele os convida, eles imediatamente o seguem. Então que possamos pedir hoje, nesse domingo, nesse dia do Senhor, que o Senhor venha mudar toda a nossa mentalidade. Essa mentalidade de ocupado, essa mentalidade de pesar todas as coisas para poder servir o Senhor. Que Ele venha nos converter para desejarmos segui-lo, mesmo tendo as nossas ocupações, como aqueles homens tinham. Possamos nos lembrar da palavra que vai dizer: buscai primeiro o reino do céu e tudo mais vos será acrescentado. Quem está com Deus, nada falta. E que assim possamos largar as nossas redes, os nossos barcos, os nossos afazeres, né? Para seguirmos Jesus. Seguirmos todos os dias no nosso dia a dia e anunciarmos essa conversão. Anunciarmos aos demais como João fazia, como Jesus o fez e o faz todos os dias para mim e para você. Convertei-vos e crede no Evangelho. Possamos anunciar primeiro para nós mesmos, para a nossa mente, né? Para depois anunciarmos aos demais. Que o Espírito Santo realize em cada um de nós nesse dia essa metanoia, essa conversão necessária para estarmos sempre, desejarmos estar sempre diante de Jesus, junto de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.